De novo, bom dia a todos. A nossa apresentação de hoje vai falar sobre o objetivo a construção, aliás, mostrar como foi e está sendo a construção de uma política de preservação para o sistema de bibliotecas da URGS, da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa política de preservação, ela está dentro do plano estratégico para o sistema de bibliotecas de 2025 a 2028. Então, essa política ela inicia em 2010, mais ou menos, com 2 projetos importantes que nós tivemos dentro da universidade. O primeiro foi o projeto de preservação dos nossos acervos raros. Aqui nós temos um banner do projeto da época, que foi financiado pelo BNDES, nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E o segundo projeto foi a reforma da nossa Biblioteca Central. Esse projeto da reforma da Biblioteca Central foi financiado pelo governo federal num programa que resultou na melhoria da infraestrutura de várias instituições públicas de ensino. Então, nós vamos mostrar um pouquinho como o início desse projeto e os próximos passos que nós estamos dando para consolidar essa política de preservação. Aqui algumas imagens da nossa Biblioteca Central antes da reforma. Então, como vocês podem ver, o ambiente era um pouco caótico. Nós tínhamos um acúmulo de material, os corredores estreitos, os livros não estavam bem colocados, muita sujeira, muita poeira, locais com bolsões de umidade, causando o desenvolvimento de micro-organismos. As estantes eram paralelas às janelas, incidindo toda a luz solar. A gente observa ali o estrago que causou em algumas encadernações, nas lombadas das encadernações. O piso, em algumas partes, era um piso emborrachado, em outras partes nós tínhamos até carpete. Sim, e a iluminação, eu vou voltar um momento aqui, a iluminação ali bem próximo às estanterias. Então, tínhamos muitos problemas e o desafio era esse. Estávamos preservando um acervo raro, não só da nossa Biblioteca Central, mas de 2 unidades acadêmicas, que era a Faculdade de Direito e a Faculdade de Medicina, e como tratar esse acervo e voltar para um ambiente assim. Então, se desenvolveu um projeto de reforma desse espaço para receber esse acervo que estava sendo preservado. E aqui algumas imagens da reforma da biblioteca. Então, foi uma reforma geral, do teto, do chão ao teto, né? Toda a elétrica foi refeita, o piso foi retirado todo o piso anterior e se descobriu um lindo piso original. As novas estanterias, né, colocadas verticalmente às janelas, uma nova área de estudo. A iluminação também ficou melhor colocada, sem atingir o acervo, né, de maneira que a luz não degradasse mais essa coleção. As obras raras, depois de tratadas, elas foram acondicionadas no novo espaço do DOR, que é o Departamento de Obras Raras. Então, elas receberam todo o tratamento de catalogação, higienização e acondicionamento e foram colocadas dentro das estantes deslizantes, e o DOR é um dos espaços que tem controle de temperatura e umidade relativa. Dentro desse projeto do BNDES, nós adquirimos equipamentos e foi montado o Laboratório de Conservação e Restauração, o nosso LACOR. Então, aqui é uma foto panorâmica do LACOR. Ele não é muito grande, tem mais ou menos 35 metros quadrados, e nós temos alguns equipamentos que nos auxiliam. Colocamos alguns aqui, nós temos a MOP, máquina de obturação de papel, prensas de encaixe, uma capela,
mapotecas, mesa de luz, secadora, temos um conjunto multifuncional com deionizador, né, uma mesa de umectação e sucção. Então, realmente, a gente tem uma boa infraestrutura dentro do laboratório. Então, nessa evolução do plano estratégico do sistema de bibliotecas da URGS, nós, de 2025 até 2028, nós pretendemos melhorar os planos e as práticas de segurança, preservação e conservação dos acervos das bibliotecas setoriais, que estão sempre ligadas à Biblioteca Central e ao LACOR, no tocante a políticas, né, orientação técnica de políticas de preservação. E essa política começou a ser muito mais, a necessidade dessa política começou a ser muito mais evidente com a inundação que nós sofremos em Porto Alegre em 2024, que nós falamos um pouco antes. Uma das nossas unidades acadêmicas, a Escola de Administração, que fica longe do nosso campus central, ela ficou numa área de inundação e a biblioteca foi totalmente inundada. De 20.000 volumes, se perdeu 10.000, então metade de todo o acervo. Então, começamos a pensar que precisávamos de uma política efetiva que começasse a pensar os riscos, né, e os problemas que as nossas bibliotecas setoriais estavam enfrentando. Começamos a pensar em algumas ações práticas para colocar esse plano em desenvolvimento. O primeiro foi a criação de um grupo de trabalho de preservação e conservação de acervos, nosso GT Acervos, como nós chamamos. Esse grupo de trabalho ele já se reuniu e temos algumas atividades já previstas para 2026. É formado por nós, do laboratório, mas nós temos também alguns colegas que se juntaram voluntariamente de várias unidades acadêmicas, de várias bibliotecas, de unidades acadêmicas, para nos ajudar a pensar essas políticas de preservação. Também a promoção de capacitações sobre preservação, conservação preventiva e gerenciamento de riscos. Dentro dessa política, também a promoção e a troca de materiais sobre boas práticas na conservação de acervos. E também a orientação dos planos, para a elaboração, dos planos de contingência, dos mapas de risco e dos planos de resposta a emergências para as bibliotecas. O primeiro desses planos que nós tivemos que desenvolver foi o plano de contingência. Esse plano ele é uma exigência do MEC, nosso Ministério da Educação, para uma forma de avaliação das bibliotecas. Então, nós tínhamos que fazer o nosso e auxiliar as bibliotecas a cada uma fazer o seu próprio plano. Primeiro montamos o nosso plano e elaboramos uma capacitação para os colegas bibliotecários das unidades acadêmicas para troca de ideias e ajudá-los a elaborar os seus próprios planos, né? O objetivo desses planos é identificar os riscos presentes na biblioteca e estabelecer diretrizes e procedimentos para a equipe prevenir ou mitigar efeitos em caso de acidentes ou emergência. E assim a gente pode reduzir as ameaças que possam causar perdas e danos e também ao acervo e pôr em risco a segurança das pessoas. Aqui algumas imagens, nós temos de como ficaram os planos de contingência. Nós temos um site que se chama Documenta, onde nós colocamos todas as orientações sobre vários assuntos e nós temos uma parte dedicada à preservação. Então, ali colocamos um guia para que as bibliotecas pudessem se basear para montar os seus planos de contingência. Colocamos a capacitação que nós fizemos com servidores, né? Ficou uma cópia para acesso posterior, e o nosso próprio plano de contingência da Biblioteca Central.
Nesse plano de contingência, o MEC exige que sejam identificados os riscos para cada local. Então, a gente separou aqui de uma maneira geral, a gente vai mostrar alguns dos riscos que são elencados nesses planos. Primeiro, os riscos físicos, né, aqueles derivados de serviços presentes no edifício, laboratórios com produtos inflamáveis, temperatura extrema, umidade elevada, ruído, etc. Os riscos químicos, né, poeira, gases e contaminação, poluição atmosférica. Riscos biológicos, né, ratos, pombas, morcegos, enfim, tudo que possa causar dano ao acervo. Fungos, micro-organismos, insetos em geral. Os riscos ergonômicos, né, deve ser apontados quais são os riscos. Se tem risco excessivo para transportar materiais, como estão os mobiliários, né, mesas, cadeiras, se são compatíveis com a comodidade e a necessidade dos usuários e dos funcionários. Os riscos econômicos, sempre presentes, né, teremos verba suficiente para arcar com as nossas atividades. Temos riscos de acidente, tem iluminação, a iluminação é suficiente, o piso é adequado, tem risco de queda, temos EPIs, tudo isso tem que ser apontado nesses planos de contingência. E os riscos de incêndio e inundação também não podem faltar, né? Então, existe manutenção do equipamento de prevenção, temos detecção de fumaça, os servidores são capacitados ou não para combater o incêndio inicial, os riscos de inundação, né, que foi a nossa grande preocupação, que podem acontecer de diversas formas, né, desde vazamentos, rompimentos de canos, ou até por negligência humana, né, deixou uma janela aberta e acontece uma chuva forte, inunda molha uma parte do acervo, enfim, são vários riscos. Esse plano, todas as nossas bibliotecas setoriais fizeram e estão devidamente documentados nos sites de cada unidade. Também os riscos para a saúde, né? Emergências que possam acontecer durante o trabalho, tanto com usuários quanto servidores. Os riscos relacionados ao acesso da informação, o roubo de materiais bibliográficos, o acervo foi vandalizado ou não, tivemos perdas de alguns volumes emprestados, houve corte de eletricidade, queda da internet, desastres tecnológicos e até obsolescência de equipamentos. E também os riscos relacionados à acessibilidade. O local tem acessibilidade para pessoas com deficiência física ou pessoas idosas, né, que têm dificuldade de acesso. Enfim, tudo isso foi apontado nos planos de contingência. Esse foi o primeiro passo para a elaboração dessa política de preservação para o nosso sistema de bibliotecas da universidade. Para fazer esse plano, a gente leu muito material, planos de outras universidades, a gente estudou uma série de planos que já foram escritos para chegar à construção desse nosso e fazer esse guia. Então, os planos de contingência, eles contêm para cada risco existente duas formas de tratamento, que são as ações preventivas e as ações de contingência. As ações preventivas, então, vão ser ações que visam antecipar e evitar os problemas antes que ocorram, e as ações de contingência, que serão, então, ações mais planejadas e específicas, tomadas para responder a algum evento inesperado ou alguma situação de emergência. Uma coisa que é importante destacar é que esses planos têm que serem monitorados constantemente e atualizados, tá? Então, o nosso plano ficou assim. Por exemplo, para cada risco, a gente botou uma ação preventiva e uma ação de contingência. Por exemplo,
e riscos físicos, temperatura extrema, frio, calor, que para nós foi identificado como um risco. Ação preventiva, instalação de ar-condicionado nos ambientes, disponibilizar ventiladores na falta de ar-condicionado, organizar o layout dos ambientes para facilitar a circulação do ar, tá? E fazer a manutenção periódica dos aparelhos de ar-condicionado. Isso, uma ação preventiva. Ou uma ação de contingência, adquirir equipamentos de controle climático, tá? E acionar rapidamente setores de manutenção quando necessário. Então, para cada risco, foi discutido com a equipe quais as ações que a gente iria tomar. E nessa capacitação, então, esse guia básico, mas cada unidade é que sabe qual o seu risco. Então, eles vão fazer os seus, tá? Então, nessa construção dessa política de preservação, essa foi a nossa primeira ação, tá? Depois, a gente passou a fazer o nosso mapa de riscos, tá? Mesma coisa, o mapa de riscos ele é recomendado pelo Ministério do Trabalho no Brasil e ele permite identificar visualmente, de forma clara, os perigos existentes em um ambiente de trabalho. E isso, a gente consegue também classificar esses riscos por tipo e pela intensidade. Esses riscos se dividem em físicos, químicos, biológicos, ergonômicos ou mecânicos. E por intensidade, alto, médio e baixo, tá? Dentro da URGS, né, dentro da URGS, através da Escola de Desenvolvimento de Servidores, nós temos capacitações sobre mapa de riscos. Então, a gente fez essa capacitação, aplicamos dentro da Biblioteca Central, tá? Criamos um formulário para toda a equipe responder. E agora a gente está na fase da discussão com a equipe, porque cada um sabe o seu setor, né? Qual risco lhe parece mais ou menos, e a intensidade. E depois que a gente tiver essa discussão, então a gente vai fechar realmente o nosso mapa de riscos e iremos fazer, então, uma resposta a esses riscos, tá? Bom, seguindo, a gente está acabando agora essa etapa de mapa de riscos, a gente não vai fazer um guia, porque já existe essa capacitação dentro da universidade, então vai ser indicado pela Biblioteca Central que os servidores façam, né, essa capacitação e montem, então, os seus mapas de riscos, e a gente vai dar todo um apoio se tiver alguma dúvida. Mas a gente não vai fazer um guia de como preencher, porque isso já existe na nossa Escola de Desenvolvimento de Servidores, tá? Nosso terceiro passo nessa construção de uma política de preservação vai ser depois um plano de resposta a emergências, tá? Que é para a gente ter procedimentos e diretrizes bem definidas para organizar, então, uma ação rápida e eficaz em situação de risco, como incêndio, acidente, inundação e desastre. Isso visando não só proteger o patrimônio, como também minimizar os danos ao acervo e garantir a continuidade das operações. A gente se deu conta nessa função da enchente que acima da biblioteca, no andar superior, antigamente, lá na reitoria, era um salão de baile. Então, na época da reforma da biblioteca, os livros foram todos para lá para poder fazer a reforma. Hoje em dia, esse espaço foi utilizado como a pinacoteca da universidade.
Então, se um dia acontecer algum risco de acidente com água ou até um rompimento de um cano, por incrível que pareça, a gente não tem para onde deslocar uma parte do acervo. Então, a gente, quando se deu conta da inundação, a gente disse: opa, para onde a gente vai? Porque o campus central não tem mais espaço nenhum. Todas as salas que existem estão ocupadas. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter escrito, né? Para saber, vamos para onde? Vamos alugar caixas plásticas para acomodar a documentação? Vamos acionar quem? Então, não pode ser na hora. Essas coisas a gente tem que ter realmente escrito. Então, outra coisa, como eu disse ontem, na função do incêndio, que há 12 anos teve um incêndio numa boate em Santa Maria, que é uma cidade universitária, no Rio Grande do Sul, e morreram 243 alunos da universidade de lá, e isso fez um câmbio, né, nas regras de incêndio do Rio Grande do Sul, e acho que do Brasil, mudou muita coisa com a Lei Kiss. A gente também ficou parada pensando, nós temos uma porta de entrada, nós temos uma porta na cozinha, onde que está a chave da porta da cozinha? Estava lá em cima, perto da direção. E se a gente tem o forro que não permite que a gente suba para pegar? Então, são coisas que a gente começa a se dar conta em coisas pequenas, né? Que a gente tem que responder e vai sair por onde? Vai retirar o pessoal como? Essa sinalização está clara para que lado você vai sair, para onde você vai correr, ou quem são as pessoas que podem auxiliar isso? Porque tem coisas que a gente sabe que no combate inicial nós temos na universidade capacitação para incêndio. A gente tem uma capacitação com o Corpo de Bombeiros de lá. Luísa entrou numa casa cheia de fumaça, com oxigênio, máscara, tem que achar saída daquilo. Então, nós temos essas capacitações, tá? Então, a nossa ideia agora é realmente escrever esse plano de respostas a emergências. Inicialmente, fazendo o da Biblioteca Central e depois capacitando as unidades para cada uma fazer a sua. A gente tem vários guias, né? Que a gente também estuda, o pessoal da Biblioteca Nacional, que tem o plano de escape, eu acho perfeito. Eles têm uma brigada de incêndio, que são pessoas que tu olha de longe e tu já sabe identificar quem são os brigadistas, né? Fora isso, várias instituições no Brasil já fizeram os seus planos de segurança, tá? A Unesco, ele guia prático para emergências culturais do Unesco, foi lançado no final do ano passado por uma conservadora restauradora e foi em cima de enchentes, inundações e alagamentos. Ele é específico para isso. E a gente tem o IBRAM também, Instituto Brasileiro de Museus, que eles têm vários guias, né, de respostas à emergência. Pode seguir. Como componente essencial para um plano de resposta a emergências, então, nós temos que identificar os riscos, tá? Temos que ter procedimentos operacionais, como vai se acionar um alarme, como vai se retirar as pessoas, como vai combater o fogo, quais são os recursos e as equipes, definir quem faz o quê, tá? Os materiais, temos extintor? Sim, está com a validade, porque já aconteceu para a gente olhar os nossos extintores e estavam vencidos. Não, né?
Então, isso tem que ver. Estabelecer quais são as nossas rotas de fuga, nossos pontos de encontro, né? Comunicação e alerta, avisar as pessoas e acionar os serviços de emergência externos à universidade, tá? Fazer treinamentos e simulações e ter um pós-emergência, que é uma investigação para melhoria contínua desse plano, tá? E quando a gente fala em identificação dos riscos, a gente volta à tona do assunto de gerenciamento de riscos, tá? O gerenciamento de riscos, ele surgiu na década de 60 nos Estados Unidos, muito no ramo da pessoal de seguradoras, tá? No ano 2000, o ICROM e o ICC adaptaram essa metodologia de gerenciamento de riscos e criaram, então, uma metodologia própria para patrimônio cultural. E criaram uma ferramenta que Gisela já falou aqui, no método ABC. Perfeito, tá? Então, nós temos como plano para o próximo ano, a partir do segundo semestre, fazer um workshop sobre gerenciamento de riscos, de forma a instrumentalizar os servidores nessa metodologia. Literalmente, vamos, pega a tabela A, pega a tabela B, pega a tabela C, identifica os riscos, todos os riscos têm uma pontuação. Isso vai te dar depois, na soma dessas tabelas, o grau de magnitude desses riscos, e a gente vai saber, então, na nossa realidade, o que é realmente mais importante. Porque isso ajuda na gestão de recursos financeiros e recursos humanos. Então, a gente quer tratar de fazer isso e capacitar os servidores para utilizar essa ferramenta. E, como nada é tirado da nossa cabeça, a gente estuda, tá? E a gente se baseia muito em outros instrumentos que já foram criados por instituições. A Fiocruz tem uma ferramenta de gestão de riscos muito boa, tá? Existe também uma cartilha do IBRAM, tá? Sobre gestão de riscos. O IFCRON também tem, e o Arquivo Nacional tem também já um material sobre gerenciamento de riscos, tá? Então, a gente vai procurar, fazendo essa capacitação, identificar, analisar, avaliar e tratar esses riscos de forma a minimizar o impacto negativo e maximizar as oportunidades. Clássica imagem do gerenciamento de riscos. Então, o gerenciamento de riscos, a partir do momento que você identifica, você tem depois 5 processos, né, 5 etapas, que é estabelecer contexto, identificar, analisar, avaliar e tratar esses riscos. Isso é feito de forma contínua, tá? E é dado comunicação e consulta a esses dados. Ok. Bom, esperamos que com todas essas etapas que a gente vem construindo, plano de contingência, mapa de risco, plano de estado, a gente espera que depois as decisões que se vão a tomar no sistema de biblioteca da universidade, baseados nesse planejamento, nesse gerenciamento de riscos, na nossa conservação preventiva, nos planos de contingência, nos planos de resposta a emergências, a gente espera que isso fortaleça as bibliotecas e protejam os acervos bibliográficos, promovendo uma sustentabilidade a longo prazo. Esperamos. E que tenha continuidade mesmo que eu
saia por me aposentar e Luísa também. Tá. E, aproveitando que hoje se começou a falar de preservação, não é a minha área, não. Eu sou ainda uma pessoa jurássica voltada para a conservação física dos papéis, mas nós temos na nossa equipe bibliotecários voltados para a preservação digital. A preservação digital dentro da URBS, tá? Em 2021, o CONSUM, é o nosso conselho universitário, ele aprovou uma resolução para a preservação digital dentro da universidade. Isso tem toda uma questão legal, tá? Então, essa política de preservação que o CONSUM aprovou prevê, então, que o desenvolvimento de atividades meio e atividades fim, e prevê essa preservação de acervos dos mais variados tipos que a universidade tem. Acervos arquivísticos, bibliográficos, museológicos, as websites da instituição, os repositórios de dados e os sistemas informatizados. Só para mostrar para vocês a nossa preservação digital da URGS, nós temos um repositório digital chamado Lume, de acesso aberto, tá? Temos um catálogo online chamado SAB, que é mais um acesso restrito mais à instituição, tá? Voltado muito para o servidor internamente. E o nosso portal de periódicos científicos, ele é integrado à rede caririana, tá? Do IBICT. Então, nós temos realmente uma estratégia de preservação digital distribuída e de longo prazo, tá? Então, é uma construção que as bibliotecárias conversam com o pessoal do CPD e há uma troca muito grande, tá? Sobre isso, certo? Não vou me estender mais, porque é preservação. Se me perguntarem sobre papel, sim, mas preservação digital, Não é a nossa área. a gente tem esses instrumentos, tá? A gente colocou algumas referências, que a gente até falou aqui, que vocês podem baixar. Esses guias estão online, em PDF. Quase todos que a gente botou foto estão aí na referência para vocês verem, olharem. E é isso. Esperamos que a gente consiga construir essa nossa política de preservação, porque até então as coisas, como sempre, a universidade tem 90 anos, mas as coisas vão indo meio que num contínuo. E agora a gente está tratando de deixar por escrito, porque ninguém é eterno, deixar por escrito e ter toda uma sequência lógica do que fazer, porque isso é necessário. E ainda mais hoje em dia, é uma forma da gente pensar melhor os recursos humanos, porque todos temos problemas, né? Então, esperamos que a gente deixe isso construído para o sistema de bibliotecas, que é da URBS, mas a gente conversa com outras universidades. O Brasil ele é muito interligado, então acaba que as universidades federais, quando estamos conversando, e pode ser que todas as universidades federais, os institutos federais, tenham, então, uma coisa própria. É por aí, certo? Graças pela atenção de todos. Tá bom, Marciana? Bueno, muchas gracias por la presentación. Abrimos, como siempre, un espacio de preguntas también. Y luego de eso, vamos al receso para café. ¿Tiene otra pregunta? Sem pergunta, todos querem tomar café.
Bueno, entonces los invitamos a pasar aquí al hall. Ah. Só para depois, nós outros, a gente deixou nosso endereço de e-mail e tudo, mas se necessário, a gente pode passar para vocês, se vocês quiserem. Aonde que está o plano de contingência de vocês? Onde que está o guia? Escrevam para a gente. Tudo que a gente produzir não é para nós, é para ser realmente divulgado, porque isso é o papel de uma universidade, né? Disseminar algum conhecimento. Então, o que vocês necessitarem, vocês podem escrever para nós e a gente vai responder. Se quiser o plano, quando a gente tiver o nosso mapa de riscos também e todos os outros que a gente for escrevendo e tivermos isso em guia, a gente passa para vocês também, tá?